Paz do Senhor, vamos se assentar em nome de Jesus. Mais um culto que aqui estamos neste domingo de manhã e temos a certeza que Deus tem muito para nos dar hoje. Tenho certeza que não foi em vão nós acordarmos cedo e vir à casa do Senhor, louvar, adorar e também ouvir a palavra do Senhor. E eu quero trazer a vocês uma mensagem hoje. E eu gostaria que vocês prestassem atenção nela, porque é um princípio que rege toda a nossa vida espiritual. E que infelizmente a igreja ela está perdendo. A igreja aos poucos, a palavra do Senhor diz que nos finais dos tempos a apostasia viria. Então esse esfriamento, essa comunhão, essa aproximação de Deus está cada vez mais nítida na igreja. A igreja, como eu já disse aqui, ela até está cheia, mas cheia de pessoas vazias de Deus. E nós precisamos voltar, nós precisamos entender o que realmente é ser um cristão e perseverar, porque a palavra do Senhor diz que aquele que perseverar até o fim receberá a coroa. Amém? E eu quero trazer um princípio. Por que princípio? O que é o princípio? É a raiz de tudo. É onde nós temos que basear, alicerçar. O princípio é onde Deus ele mostra tudo para nós. Tudo começa, tudo tem um primeiro. É o primeiro fato. É algo que nós temos que colocar o nosso entendimento para que a gente possa dar prosseguimento a tudo aquilo. É uma semente. O princípio, por isso que Deus, ele trabalha com princípios, e os princípios dele são imutáveis, e nós devemos seguir. E eu creio que o princípio maior é esse que eu quero mostrar para vocês aqui hoje. Está no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 51, e o título da mensagem hoje é Minha carne, meu sangue. Vamos lá? Está aqui. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este é o pão, é a minha carne. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Mais um. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhe disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Amém? Então, esse aqui é um princípio de Deus para nós, que nós vamos entender, porque Jesus ele fala, eu sou o pão. Aí as pessoas não entendiam, como que a gente pode comer dele? Nós somos canibais, temos que ser canibais, comer carne, beber do sangue dele. O que é isso? Isso daí é loucura. Veja que quando nós olhamos para as coisas de Deus, com o olho natural, com a mente natural deste mundo, nós não compreendemos Deus. E hoje o que nós temos visto é isso, a pessoa querer entender Deus através do entendimento humano. Não, nós só conseguimos entender Deus através do nosso entendimento espiritual. Nós temos que ser espiritual. Lembre-se que nós somos formados de corpo, espírito e alma. Amém? O corpo é a parte que está aqui no mundo físico, e a alma e o espírito está no mundo espiritual. Mas na verdade nós somos espírito, que nós somos espírito porque Deus é espírito, e nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então nós temos a tendência, a alma é a parte processante, tanto do espiritual como também do físico. Tudo que eu vejo, tudo que eu toco, tudo que eu pego, a minha alma processa e me dá a direção. Isso é uma Bíblia, isso aqui é
é um púlpito. Agora, e o que Deus fala e o que Deus mostra, Ele mostra no Espírito. E a minha alma tem que compreender isso. Mas como que ela vai compreender se eu não tenho ligação com o meu espírito, com o Espírito de Deus? E eu tenho mais ligação com aquilo que eu vejo, com este mundo. Então, tentar entender as coisas de Deus, que são espirituais, com as coisas do mundo, fica muito difícil. Chega uma hora que você fala, mas isso aqui não tem como entender, porque a mente humana, ela vai se limitar. Agora, por isso que o Senhor diz, o justo vive pela fé. A fé vem por dar ouvido à palavra, e é a certeza das coisas que se espera, a prova daquilo que não se vê. Então, o princípio de hoje, que eu vou falar, é um princípio importante, porque tudo na nossa vida rege, espiritualmente falando, através desse princípio. E qual que é? Vou ensiná-lo através da Santa Ceia, né? Através da Santa Ceia, o que significa a Santa Ceia, nós vamos entender esse princípio. O que come a minha carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna. Veja, ele está falando de comida, mas ele está falando também de vida eterna. A primeira coisa que nós temos que entender, por que Jesus veio aqui na terra? Efésios 1, versículo 9. O que é a vida eterna? O que é a vida eterna? A vida eterna é a natureza que não morre, nunca vai morrer. A vida eterna é uma natureza que não morre, que nunca vai, porque é eterno, é para sempre. Amém? Deus é eterno, Ele vive para sempre. Efésios 1, versículo 9, nós temos batido muito nesse versículo, faz uns 15 dias que eu falo muito dele, e nos revelou o mistério da sua vontade. Olha aí, qual que é a vontade de Deus? De acordo com o seu bom propósito, e o propósito é bom para nós, não é ruim, como muitos acham, que Ele estabeleceu em Cristo, ou seja, Ele estabeleceu um propósito através de Cristo. Qual é esse propósito? Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Então, quando ele fala convergir todas as coisas, nós vamos ver as celestiais ou terrenas. Então, todo entendimento, tudo que nós pensamos, tudo aquilo que nós buscamos, tudo aquilo que nós queremos aprender, está em Cristo Jesus. Então, o que Deus quer que nós tenhamos isso em mente, né? Que ser cristão é isso, é tentar entender tudo, seja as coisas do mundo, seja as coisas espirituais, através de Cristo. Então, tudo que eu tenho que entender, tudo que eu tenho que saber, todas as respostas que eu preciso ter, eu vou obtê-las através de Cristo, através da palavra. Por isso que Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Então, se existe uma verdade, é a palavra de Deus. Mas muitos não têm a palavra de Deus como palavra de Deus. Tem a Bíblia como um guia, como uma coisa boa, um livro de história, até mesmo um livro doido. Outros mais ríspidos dizem que é um livro completamente atrasado, ultrapassado, um livro de regras excessivas. Então veja, cada um tem uma visão. Mas o cristão verdadeiro vê a palavra de Deus, a Bíblia, como a própria palavra de Deus. É o próprio Deus falando conosco. E quando nós olhamos para a palavra, através do Espírito, Deus fala com a gente. Mas quando eu olho para a palavra, através somente da minha alma, é um livro como qualquer outro. Então eu preciso entender a palavra através do meu Espírito. E Jesus disse, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então veja que esse princípio de Deus, eu vou ensiná-los, eu vou passar para vocês,
através do entendimento do que é a Santa Ceia. Porque a Santa Ceia é algo que está sendo banalizado por muitos por aí, né? Está se transformando em algo muito sem sentido, é um memorial, é uma coisa que a gente tem que fazer, mas não tem poder nenhum, está ficando muito banal, qualquer um está participando, está de um jeito assim muito carnal, muito humano e não mais espiritual, como a palavra de Deus diz. Amém? Então vamos lá. Foi através do sangue do Pai, né, no óvulo de Maria, que fundiu o espiritual e o natural. Ou seja, o que aconteceu quando a Maria engravidou? A Maria é a parte física, amém? Mas ela não engravidou de uma forma natural. Ela engravidou através de uma forma espiritual, através do poder do Espírito Santo. Nós vamos ver aqui Lucas capítulo 1, 35. Então nós vimos o quê? Que quando Maria se engravidou, porque ela era virgem, e aí como que ela conseguiu? Veja, o mundo espiritual agiu no mundo físico e produziu quem? Um ser humano, que foi o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas veja, o espiritual junto com o natural. Às vezes as pessoas não entendem o que é a Santa Ceia. Que Jesus falou, quem não come da minha carne, quem não bebe do meu sangue, não tem vida eterna. Veja, comer algo físico para que nós tenhamos direito a algo espiritual. E veja que muitos não têm noção de como isso acontece. A primeira coisa, o primeiro princípio que nós estamos vendo aqui foi como Jesus foi gerado. Foi gerado não através humano, né, de forma humana, homem e mulher, mas sim através do Espírito Santo e a Maria, mulher. Então, o que aconteceu? Primeira, o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Então, o Espírito Santo guiou Maria. Maria, vai vir o poder do Espírito Santo, o anjo falou, vai vir o poder do Espírito Santo, que é o próprio Deus, o Espírito dele vai vir e vai fazer algo dentro de você, vai cobrir você e você vai gerar uma criança. E essa criança será o nosso Senhor Jesus. Então, o que aconteceu aí? A eternidade, ela foi o quê? Fecundada na mulher. Então, a eternidade habitou em um corpo físico. Porque o Espírito de Deus, Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. Então, o que acontece? Quando Jesus é gerado um ser eterno. Por isso que Jesus falou, quem não come de mim, não bebe de mim, não tem a vida eterna. Por isso que nós temos que comer do corpo e do sangue de Cristo, para que nós tenhamos a vida eterna. Então, quando o Espírito Santo entra no óvulo da Maria, ali tem um ser eterno, né, se fecundando com uma pessoa limitada, que é o ser humano, que tem vida, porém, deu origem a um ser chamado Jesus, que é eterno. Ele vive para todo sempre. Então veja como o poder de Deus no mundo espiritual, ele pode entrar no mundo físico e através de se transformar em algo físico, nós tenhamos também contato com o mundo espiritual. E foi isso que aconteceu. Então Deus, ele gerou Jesus, que é eterno, para que nós tenhamos também a vida eterna. Por isso que Jesus falou, sem mim não podeis fazer nada. Então quem não come da minha carne, quem não bebe do meu sangue, não tem a vida eterna. Por quê? Porque a vida eterna está em Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Ou seja, ninguém vai morar eternamente com o Pai se não for através de Jesus. Amém? Então, o Espírito Santo operou como esse veículo, foi o veículo. E o Pai contribuiu com o seu sangue.
Porque então quando Deus, ele fecundou, não foi o sangue de Maria que ali estava. Porque tudo bem, ela era imaculada, era uma jovem, santa, se santificava, porém ela não era perfeita. A Bíblia diz que não existe nenhum ser humano, nunca existiu um ser humano que nunca pecou. Então o sangue que correu nas veias de Jesus era o sangue do Pai, perfeito. Então Deus vai e contribui com o seu sangue. Veja que veio do mundo espiritual. Um exemplo claro disso, o maná. O maná caía da onde? Vinha da onde aquilo lá? No mundo espiritual. Então o sangue de Jesus veio direto do Pai, porque o sangue dele era o único que poderia nos salvar, nos purificar de todo o pecado. Então, mas pode vir algo do mundo espiritual para o mundo físico? Sim, Jesus veio. Ele veio do mundo espiritual. O maná que Moisés ficaram lá, o povo, 40 anos no deserto, vinha da onde? Vinha do céu. Chove maná até hoje? Não, então eles comiam o maná que vinha do céu. Ou seja, vinha do mundo espiritual para o mundo físico. Então o que o Senhor quer? Convergir todas as coisas em Jesus, seja ela espiritual, seja ela física, mundo físico. Então é isso que Deus quer que nós entendamos, esse princípio, que pode sim convergir coisas espirituais em coisas físicas. Quando Jesus morre na cruz, a Bíblia diz que ele conquistou todas as bênçãos para nós. Efésios 1:3. Todas as bênçãos já foram conquistadas em Cristo Jesus. Aonde? Nos lugares celestiais. Então eu preciso trazer à existência aquilo que não existe como se já existisse. Minhas bênçãos estão aonde? No mundo espiritual. Mas ela tem que ser materializada aqui no mundo físico. Então tem coisas que eu tenho que fazer aqui no mundo físico para trazer as bênçãos do mundo espiritual. Tem coisas que eu tenho que fazer. E Jesus falou, olha, vocês querem ter vida eterna? Então coma da minha carne e come do meu sangue. Vocês terão vida eterna. Mas todos que comem do corpo e do sangue de Cristo têm a vida eterna? Tem. Por quê? Porque Jesus disse, aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue terá a vida eterna. Agora, o que você está comendo? A carne e o sangue de Cristo ou um pedaço de pão e um suco de uva? Depende do que você come. Como que você trata isso? Como é? É tudo pela fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Se eu estiver participando de um ritual, se eu estiver participando de um memorial, não tem valor nenhum espiritual para você. Você veio, participou, comeu um pedaço de pão, bebeu um suquinho de uva e foi embora para sua casa depois e não teve nada de anormal, como qualquer alimento que a gente come fisicamente aqui. Mas quando se trata do corpo e do sangue de Cristo, aí já é diferente. Vamos entender mais isso agora. João capítulo 6, 32. Declarou-lhes Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai que lhes dá o verdadeiro pão do céu. Veja, não foi Moisés que deu o pão, quem que deu? Foi o próprio Deus que deu o pão para o povo lá no deserto. Então, o maná vinha do próprio Pai. Por que então ele não pôde trazer o sangue dele e fecundar a Maria? Para quê? Para que a eternidade tinha que ter o sangue do eterno, tinha que ter o sangue puro, para que ele pudesse morrer na cruz e ter validade no mundo espiritual para purificar todos nós através do seu sangue. Vamos mais um. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Claro que ele também está falando dele. Então o que era aquele maná do céu? Tipificava já Jesus vindo para o povo se alimentando do maná, já tipificava, não era o Jesus. Mas por isso que Jesus falou, agora eu vim do céu, como o maná veio, e agora todas as vezes que vocês participarem do meu corpo, do meu sangue, eu também estarei no meio de vós. Eu também estarei no pão, eu também estarei no sangue. É como se você estivesse novamente recebendo o alimento do próprio Pai, assentar à mesa do Senhor. É por isso que nós temos que ter muito temor ao participar do corpo e do sangue de Cristo. Nós vamos ver daqui a pouco
sobre isso. Então, João 6,55. Então não se trata de um ritual, irmãos, ou um memorial, como dizem por aí. Nosso espírito necessita de alimento. Teu espírito, meu espírito precisa de alimento, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Então veja, o corpo e o sangue de Cristo é para que nós possamos alimentar quem? O nosso espírito. O nosso espírito é eterno. Ele nunca mais vai acabar. Porém, tem aqueles que, se não se decidirem por Jesus, vai viver eternamente no inferno. Mas aquele que se decidiu por Jesus, vai viver eternamente no céu. Então, mas o nosso espírito é eterno. Mas esse espírito precisa ser alimentado. Mas eu não posso alimentar o meu espírito com pão e com suco de uva. Eu alimento o quê? A minha carne desse jeito. Mas quando nós consagramos a Santa Ceia, aquele pão, aquele sangue, aí ele não se torna mais somente algo material. Ele se torna o quê? Comida. Mas comida para quê? Nós somos espírito também. Nós temos uma vida dentro de nós. O nosso corpo precisa do material e o nosso espírito precisa do espiritual. Mas o corpo e o sangue de Cristo é o quê? Espiritual. Por quê? Porque naquele momento tem o que lá? A eternidade. A eternidade de Deus está ali. Então o nosso espírito necessita de alimentar-se. Era o Pai que operava através de Jesus. Vamos lá em João 6,57. Olha o que diz João 6,57. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Olha só que interessante isso. Vamos ler de novo? Da mesma forma como o Pai que vive, o Pai que me enviou e eu vivo por causa do Pai. Então Jesus falou, olha, eu vivo por causa do Pai, porque dentro de mim tem o Espírito do Pai. E hoje nós vivemos por causa também do Pai. Só que nosso espírito, ele precisa ter também o Espírito de Deus junto. Então o que acontece? Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim. Por que se alimentar de mim? Porque Jesus é eterno. Lá tem eternidade. E o que é eterno em nós? O Espírito. O Espírito Santo também é eterno. Então aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Então aceitar Jesus, irmãos, não é apenas uma declaração como muitos dizem. Aceitar Jesus é algo muito mais profundo. Eu tenho visto a pessoa, eu aceitar Jesus é aceitar tudo, toda a palavra, aceitar o princípio, aceitar é fazer. Aqueles que me amam são aqueles que cumprem os meus mandamentos. Tem muitos que falam, não, você aceitou Jesus, você é salvo. É salvo. Não é salvo. Começou a sua salvação. Eu sempre digo, ninguém é salvo. Nós estamos salvos. Você pode perder a salvação. Porque ninguém vai entrar no céu no pecado. E não adianta você dizer que você pecou e pede perdão, já está perdoado. Não. Você tem que se arrepender para você ser perdoado. Não é apenas pedir perdão. Quando o João Batista começou a pregar, a primeira coisa que ele pregou, a primeira mensagem, arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. O reino de Deus. Aí vem Jesus depois. Qual foi a primeira mensagem de Jesus? Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Então não há perdão se não houver arrependimento. Arrependimento é aquilo que Jesus disse para aquela mulher que foi pega em adultério. Vá e não peques mais. Quando é que eu sei que eu me arrependi? Porque não vou praticar mais aquilo. Então talvez você sentiu um remorso, mas não houve arrependimento. Então o arrependimento Deus perdoa. Quando há arrependimento.
Agora, quando não há arrependimento, não adianta você pedir perdão. Jeremias 17 diz: eu, Senhor, esquadrinho corações. Eu provo os pensamentos primeiro, para dar a cada um segundo seus caminhos e suas atitudes. Então Deus sabe quando você se arrependeu. E muitos estão aí, não é só pedir perdão que Deus perdoa. Não, não é desse jeito. Talvez você pode, quem faz isso muito são os filhos com os pais, né? Apronta, aí olha para os pais, faz aquela carinha de anjo. Aí a mãe e o pai olham assim: ai meu Deus, como que eu vou brigar com isso? Mas Deus não olha para a nossa carinha. Deus olha para o nosso... Então o coração fala tudo. O coração e o nosso que ele olha para o nosso pensamento. Ele sabe de tudo do que nós estamos pensando. Então não dá para enganar Deus. Mas por quê? Porque ele sabe o que está dentro de nós. Porque ele é espírito. Se eu unir meu espírito com ele, ele sabe o que está acontecendo dentro de mim. Você pode mentir aqui no mundo físico e enganar as pessoas humanamente falando. Mas espiritualmente você não muda. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo nos dá um dom chamado discernimento de espírito. Às vezes a pessoa chega até nós, com aquela cara, falando, mas o Espírito Santo fala assim: ó, tudo mentira. Tudo mentira. Tudo mentira. Aí a gente releva, né? Não dá também para acusar, mas o Espírito Santo fala: cuidado, que isso daí é coisa feia. E a gente fica com o pé atrás com certas pessoas. Qualquer hora a pessoa manifesta mesmo. Então vamos mais. Como compreender esse mistério? Vamos compreender agora mais profundamente esse princípio, esse mistério, né? O homem foi criado para viver e mover-se e ter domínio nas duas dimensões. Ou seja, Deus nos criou para que a gente pudesse viver aqui neste mundo, mas também viver no mundo espiritual. Quando Adão e Eva, antes de pecar, eles tinham uma visão do espiritual e tinham uma visão do físico. Tanto é que eles tinham uma visão até de Deus, eles falavam com Deus. Eles tinham a visão do jardim do Éden, tanto é que eles moravam num lugar, tanto é que depois que eles pecaram, desapareceu o jardim do Éden. E Deus não mais, eles viram Deus. Né? Depois, nunca mais ninguém viu a Deus. Por quê? Porque Deus está na dimensão espiritual. Mas quando Jesus vem e morre por nós, ele morre para quê? Para convergir novamente o ser humano a viver no mundo físico e a viver no mundo espiritual. E aí ele começa a nos ensinar através da Santa Ceia. Olha como que vocês podem ter contato com o mundo espiritual. Quando vocês comem da minha carne, bebem do meu sangue, pela fé, eu não estou vendo com meus olhos físicos, mas eu estou olhando pela minha fé. Por que eu posso crer que isso é verdade? Porque a fé vem por dar ouvido o quê? A palavra. E a palavra está dizendo, o próprio Jesus disse, que quem come da minha carne, quem bebe do meu sangue, tem a vida eterna. Então é uma questão do quê? De fé. Se eu tenho fé, eu vou compreender e vou participar do corpo e do sangue, não de um pão e de um suco, não de um memorial, não de uma festinha, não, eu estou participando da mesa do Senhor e eu estou literalmente comendo do corpo e do sangue de Cristo. Eu estou comendo da eternidade na minha vida. Eu estou alimentando o meu espírito com a eternidade de Deus neste momento. Amém? Que mais? Somos um espírito, alma que vivemos num corpo. Já falei isso. Quando os elementos são santificados para a Santa Ceia, Cristo se encontra com nós. O pão e o suco da videira alimentam literalmente o nosso espírito. Isso não podemos ter dúvida. Então, quando eu como da carne, bebo do sangue, literalmente, eu estou alimentando o meu espírito. Agora, quando eu não tenho fé e quando eu não tomo dignamente, eu não estou alimentando o meu espírito. Olha o que acontece com muitas pessoas. Ah, pastor, mas se assim não fosse, então qualquer um poderia participar. E qualquer um pode participar. Hoje em dia, por aí, eu até fico sabendo, alguns vêm falar para mim, que tem pessoas que
fuma, bebe, se prostitui, não são batizados e participam da Santa Ceia, porque não lhe é advertido como que uma pessoa que não tem o Espírito de Deus, não tem Jesus na vida dela, não aceitou o eterno na vida dela, como que ela vai poder alimentar o Espírito dela, que se ela não é digna? Vamos ver, 1 Coríntios 11, 27. Existe uma condição para você participar. Portanto, todo aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Então isso aqui é sério. Então, toda aquela pessoa que tomar e participar indignamente, então, quem vai funcionar? Para quem realmente vai alimentar o Espírito Santo? Para aquele que está participando dignamente. Mas mesmo você ter direito, mas você não saber que aquilo é o alimento para o teu espírito, você não recebe. Porque não adianta você ter direito, você tem que crer. Os sinais seguirão aqueles que creem. Mais um versículo. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Uma pessoa que está no pecado, ela está aonde? A Bíblia diz que Deus não ouve a pecadores. Sim ou não? A Bíblia diz. Se eu não me engano é João capítulo 9. Deus não ouve a pecadores, somente aqueles que o obedecem. Deus não olha para o pecador, Ele olha para o justo. Ele não ouve a oração do pecador. O pecador não vai entrar no reino de Deus. Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho para todos que nele crê. Então Ele deu para todo mundo. Mas Ele só vai, manifestar-se àqueles que nele crê. O Senhor amou o mundo que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha quê? A vida eterna. Então, o Senhor tem um compromisso com aquele que crê nele. E quem crê nele, crê na palavra. Jesus falou, quem crê em mim, crê no Pai. Quem crê em mim, verá a glória do Senhor. Crer na palavra, crer em Jesus é crer na palavra, não é crer em Jesus só. Eu creio em Jesus. Não, você acredita em Jesus. Aqueles que me amam são aqueles que cumprem os meus mandamentos. Aí você olha para a pessoa está no pecado, está no rolo, nem aceitou Jesus. Ele é digno de participar do corpo e do sangue de Cristo? Não. Esse alimento é para os filhos. Esse alimento é para aqueles que realmente têm o Espírito Santo na vida dela. Porque quanto mais você estiver nas trevas, a Bíblia diz, quem mente é filho de quem? Aí vem o mentiroso e participa do corpo de Cristo. Você é filho do diabo, filho. A Bíblia diz que quem peca é do diabo. Porque o diabo peca desde o início. E a pessoa vai chegar na Santa Ceia e vai participar de qualquer maneira? Não, nunca. Mais um versículo. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Ou seja, ele não sabe discernir se aquilo é corpo. Se ele está comendo indignamente, ele não discerne, ele não tem noção do que ele está fazendo. Fala para uma criança, uma criança, dá para ele uma comida com veneno, dá uma comida, eu dou qualquer coisa para ele comer, ele vai comer. Se for docinho, põe uma suquinha lá, mas de repente é uma coisa que faz mal, porque eles não sabem discernir. Nós temos que aprender a discernir. Então o Senhor diz, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, ou seja, não sabe o que é aquilo, o valor que tem aquilo, se pode ou não. Então, o que acontece? Bebe para sua própria o quê? Condenação. A pessoa vai ser condenada se participar indignamente. E quem é o culpado disso? O pregador também. Por quê? Porque não alerta, não orienta. Porque ele não está talvez preocupado com salvação.
Está preocupado com números, talvez. Mais um. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes e vários que já dormiram, ou seja, já morreram. Tem muita gente que morre antes do tempo porque participa da Santa Ceia indignamente. Tem muita gente doente dentro da igreja porque participa da Santa Ceia indignamente. Por isso, está escrito, por isso. Esse é o motivo. E muita gente fraca espiritualmente. Não consegue orar, não consegue ler a Bíblia, não consegue evangelizar, não consegue praticar a palavra de Deus, não consegue viver uma vida com Deus, mas com o mundo tem, mas com Deus não tem, porque o espírito está fraco. Por que ele está fraco? Porque o que você come não é o corpo e o sangue de Cristo, é pão e suco de uva. Porque quando eu como o corpo e o sangue de Cristo, o meu espírito é o quê? É alimentado. Olha o 31. Mas se nós nos examinássemos, a nós mesmos, não receberíamos juízo, ou seja, condenação. Se nós nos examinássemos, não receberíamos juízo. Ah, mas o povo está... Ah, mas é Deus que está castigando? Não, Deus não castiga ninguém. É o diabo, é Satanás. Porque ele sabe que você não pode participar e você está participando. Você é dele. Ele fala, você é meu filho. Você não pode participar. Você faz a minha vontade, você não faz a vontade. Quem peca está fazendo a vontade de quem? A pessoa nem aceitou Jesus ainda, nem quer o Jesus e quer o corpo e o sangue dele. Nem Jesus ela quer. Ela nem passou pelas águas, porque passar pelas águas é um ato profético de que você aceitou Jesus. Falou, não, eu confirmo o meu relacionamento com Deus, eu confirmo que Jesus é o meu Salvador, então eu vou passar. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então a pessoa nem quer um compromisso com Deus. É aquela pessoa que quer viver como marido e mulher sem casar. Quer usufruir de tudo que tem um casamento, mas sem casar. Irmão, estado civil é o quê? Solteiro. Para você ser casado, você tem que passar pelo cartório. Para você ser realmente filho de Deus, você tem que passar pelo batismo. Não, mas eu aceitei Jesus. Então mostra que você aceitou Jesus. Publicamente. É um ato profético. Casamento é um ato profético também. Publicamente. Tem que ter testemunha para que todos vejam que você se batizou. E depois que você batizou, depois do casamento, eu falo, vai comer um quilo de sal junto, você vai ver com quem você casou. Com quem você realmente... O que é um casamento? Todo mundo, casamento, jovem, né? Quero casar. Aí depois que casa, se não tiver estrutura, não dá 1 ano, 2 anos, já quer divorciar. É o que mais acontece isso. E, infelizmente, isso está acontecendo dentro da igreja. Até pastor está cometendo aquilo que Deus abomina. A palavra de Deus diz que Deus abomina o divórcio. E os pastores estão cometendo. O que está acontecendo? Estão perdendo, irmãos. Estão perdendo o espiritual. Estão vivendo um evangelho carnal. Uma religião que não tem valor nenhum para Deus. Cheio talvez de ordenanças. Não come isso, não vista isso. E não sei o que lá, não corta isso. Mas na verdade não tem valor nenhum, como diz lá em Colossenses capítulo 8, capítulo 2, a partir do versículo 8. Não tem valor nenhum essas ordenanças, porque o que importa é Jesus no seu coração, é a palavra de Deus. Amém? Então vamos lá, João 6,53. Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade. Veja que sempre Jesus fala, eu lhes digo a verdade, estou falando a verdade. É verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Ou seja, eu não tenho a vida de Deus na minha vida. Vocês entendem porque muitos na igreja não prosperam? Muitos na igreja não têm cura? Muitos na igreja não têm uma vida familiar, sentimental, abençoada? Porque não tem a vida de Deus. Porque Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Em todos os setores. Vocês têm visto muita gente crente
passando dificuldade. Eu tenho visto, irmãos, nós estamos vivendo aqui, nessa época aqui, porque eu estou gravando, de repente vai passar, daqui uns anos alguém vai assistir, mas nós estamos nesse período de 2020, onde está tendo a pandemia do Covid-19. Eu tenho visto crente pegar o Covid, mas dos que eu conheço, não estou dizendo que são todos, tá? Dos que eu conheço, são todos fracos no Evangelho. Não tem compromisso com Deus. Porque a palavra do Senhor diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Amém? Salmo 91 está sumiu para os crentes hoje. O crente está mais preocupado com o Covid do que com a palavra de Deus. Tem mais medo do Covid do que de ir para o inferno. O inferno ninguém está com medo mais. Mas do Covid, amém? É um vírus que está aí, tá bom. Ah, mas vai na igreja. E vão na igreja esse povo. Mas não tem um compromisso. Eu conheço, os que eu conheço, sei de outros, mas aí eu não posso responder. Mas os dos que eu conheço, são pessoas fracas espiritualmente. Não tem força, o Espírito Santo não manifesta. Jesus lhe disse, e lhe digo a verdade, se vocês não comerem da carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmo. Que vida é essa? A vida de Deus, o poder de Deus dentro de nós. Por isso que Jesus quer que nós alimentemos o nosso espírito. Não é uma pessoa sem fé. A pessoa fica sem fé, fica uma pessoa muito carnão. Ah, não, pastor, isso aqui lá, isso aqui lá, eu tenho que fazer isso. Ah, não sai de casa, fica que nem doido por aí. E os governantes tirando barato todo mundo aí. Né? Já tem remédio, só que eles não dão remédio. Estão querendo que você espere a vacina, né? Para eles ganharem dinheiro. E matar mais uns também. A gente não garante que essas vacinas vão ser todas boas, tem um monte aí, e eles vão fazer uma maior confusão aí. O que vai ter? Vai ter coisa errada aí também. Mas vamos ver lá na frente. Vamos ver uma outra passagem que nós vamos ver comidas físicas, mas que eram comidas espirituais. 1 Reis 19:5. Olha que não é só a Santa Ceia que é comida espiritual. Olha o que aconteceu aqui com Elias. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. E de repente um anjo tocou nele e disse, levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, ao monte de Deus. Veja, esse pãozinho e essa aguinha fez com que ele se alimentasse durante o quê? 40 dias. Veja que pão era esse, que alimentou não só o espírito, mas também alimentou o seu corpo. Para uma pessoa viver 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber, um outro que fez isso também foi Moisés, creio que os anjos também alimentavam ele lá, isso é com certeza, porque aqui é a prova disso. Então veja que algo físico, algo espiritual, algo consagrado, físico, faz com que você tenha muitos dias de vida só com aquilo. Veja como que o poder de Deus te dá vida. Não só a vida espiritual, mas te dá a vida física. Ele não ficou doente, não pegou resfriado, nenhum vírus pegou nele. Por quê? Porque ele tinha a vida de Deus através do que, irmãos? Do alimento. Amém? Muito interessante isso. Comer e beber essa comida terá um efeito no mundo espiritual. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1. Eu gosto de trazer bastante versículo para que você aprenda pela palavra de Deus. Ah, porque Deus está falando. Não. Deus fala através... Isso aqui é palavra de Deus. Não é o homem que fala. O homem não pode falar. Quem tem que falar é o próprio Deus para você. Por isso que você tem que aprender pela palavra de Deus.
Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem de todos, passaram pelo mar. E em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento que? Espiritual. Então veja, aquele alimento era um alimento espiritual. Por quê? Vinha do céu. Então veja que nem tudo que a gente vê fisicamente pode ser físico, pode ser espiritual. Por isso que o corpo e o sangue de Cristo, ele é espiritual. Eu estou comendo físico, mas quando eu consagro ele na Santa Ceia, aqueles que têm fé, aqueles que são dignos, estão se alimentando de uma comida espiritual. Por isso que Jesus falou, quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não terá a vida eterna. Mas por muitos não estarem comendo dignamente, estão fracos espiritualmente, porque o seu espírito não é alimentado. E aí fica fraco, fica doente, e chega até morrer antes da época. Deus nos deu no mínimo 70 anos de vida, está lá em Salmos 90, versículo 10. Ao homem foi dado no mínimo 70, eu vou morrer depois de 70, se Jesus não voltar. Se o arrebatamento não acontecer antes, eu creio que no mínimo 70 anos. O resto já é lucro, amém? Mas tem gente morrendo, crente morrendo com 20, 25, de acidente, de câncer e assim por diante. Por quê? Estão fracos. Uma vez eu vi isso, na cidade de Mauá, eu era obreiro lá, um paralítico comeu, depois da Santa Ceia, ele comeu, participou da Santa Ceia e ele andou. Ele andou, não precisou levante, ande, não. Ele comeu com fé, dignamente, o poder de Deus manifestou, e Deus realiza o desejo do coração do justo. Eu creio que o maior desejo do coração dele era poder andar. Ele começou a sentir firmeza nas pernas e andou, irmão. Pegou a cadeira de roda e saiu andando. Foi um milagre. Mas por quê, irmãos? Porque ele se alimentou do eterno, se alimentou do poder de Deus maior, que é o próprio Espírito de Deus que está no pão, está no suco de uva. Por isso que Jesus falou, quem se alimenta de mim terá a vida eterna. E muita gente não participa, às vezes, vem na igreja, não pega o corpo, o sangue, não vem, não vou na igreja porque hoje é Santa Ceia, eu estou no pecado, ama mais o pecado que Jesus, não é verdade? Mais um, 2 Coríntios 9, 6. Agora eu quero falar de um outro princípio, vocês entenderam esse. Agora eu quero falar de prosperidade. Pastor, o que tem a ver? Não vou pedir dinheiro, não. Nós nós não vemos dessa maneira, amém? Mas o dinheiro é algo também que tem vida. Ele pode ter a vida eterna, como também pode ter a vida de Satanás no dinheiro. Porque o dinheiro a tudo responde. Presta atenção agora. É por isso que tem muita gente dentro da igreja que não consegue prosperar. Porque o dinheiro que ela dá, até o dízimo dela, não é um dinheiro eterno. É um dinheiro amaldiçoado. Por quê, pastor? Porque a fé da pessoa, a conduta da pessoa mostra quem é o dinheiro que ela manuseia. Vamos entender isso através da palavra do Senhor. Veja lá. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Esse versículo, essa passagem diz a respeito de oferta. Amém? Mas eu quero que vocês vejam aqui que a oferta, ele está dizendo que a oferta é uma semente. Semente é o princípio. Você joga semente, é o princípio da planta, é a semente. Então, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá o quê? Fartamente. Presta atenção, irmãos. Se você soubesse, se você tivesse, eu te falasse uma coisa hoje para você. Olha, irmãos, toda oferta que você trouxer na igreja, toda oferta, eu vou dizer, eu estou dizendo. Eu sei que vocês vão ver, mas está escrito isso também.
Mas se você tivesse isso na sua cabeça, olha, toda oferta Deus vai te dar 30, 60, 100 vezes mais. O que você faria toda a reunião? Fazia o quê? Daria oferta? Mas por que então você não traz? Se está escrito na Bíblia. Por que as pessoas não trazem? Porque não creem. Porque não sabe discernir o que é dinheiro. Dinheiro para ela, só nesse mundo. Dinheiro para ela é para comprar comida, comprar carro, comprar... Ela não entende que dinheiro é uma semente de multiplicação financeira. Semente tem o Espírito eterno de Deus, ou pode ter o Espírito eterno chamado Mamon. O dinheiro é você que vai decidir se ele vai ser bênção ou maldição na sua vida. É como o corpo e o sangue de Cristo. É você que vai decidir se aquilo lá é o corpo de Cristo ou é um pãozinho com suco de uva. É você que decide, é a sua fé que vai decidir isso. Vamos lá? Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Vamos lá? Cada um dê conforme determinou em seu coração. Veja que Deus quer que você dê no seu coração, não com pesar ou por obrigação. Porque isso a gente faz aqui no mundo físico. Para Deus a gente tem que fazer com Allah, pois Deus ama quem dá com alegria. Ai, vai fazer falta. Ai, se eu der o dízimo, 10%. E a primícia? Se soubesse o valor que tem a primícia, se as pessoas entendessem o valor que tem a primícia, ela nunca mais deixaria de dar as primícias. A oferta mais importante é a oferta da primícia. Mais um. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça. Quem é poderoso? Ele que vai acrescentar a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. É prosperidade, é vida abençoada. Mais um. Como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados. A sua justiça dura para sempre. Mais um versículo. Aquele que supre a semente ao que semeia. Quem que te dá a semente? Quem que te dá a semente? Deus. Você tem trabalho? Quem tem trabalho? Quem tem aposentadoria? Então é Ele que te dá. Eu sou o dono do ouro da prata. Aquele que te dá o dinheiro, que é uma semente. Dinheiro para Deus não é... Para nós aqui no mundo, é um objeto de compra, de troca. É para trocar. Eu troco por objetos. Compro pão, compro casa, compro carro. Então, no mundo físico, ele é um objeto de troca. Eu dou X e a pessoa me dá o que eu quero. Mas no mundo espiritual, Deus falou, não, dinheiro para mim não é troca. Dinheiro para mim é semente. Aquele que oferta a semente ao que semeia, e pão ao que tem fome, também vos suprirá e multiplicará a semente, e fará devolver os frutos da vossa fidelidade. A palavra fé, ela quer dizer fidelidade. Fé é fidelidade. Mais um versículo. Sereis enriquecidos em todas as áreas. Veja, a vida financeira, a oferta, a semente, ela não só abençoa você financeiramente, mas ela abençoa você em todas as áreas da sua vida, das vossas vidas, a fim de que possais ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio a vossa boa vontade resulte em ações de graças a Deus. Amém? Então preste atenção no que eu vou falar agora. Mateus 6:24. Então, o que você faz com aquilo que Deus te dá? O que você está fazendo com a semente que Deus te dá? Você está amando Ele? Você cuida dele como? Como dinheiro ou como semente?
que se você cuidar do que tem na sua mão como dinheiro, esquece Deus. O que Deus te dá, você tem que ver que aquilo lá é uma. Então nós, espiritualmente falando, nós só temos dinheiro quando é para comprar. Aí você, não, isso aqui é dinheiro. Mas tirando, se você não está precisando comprar, quando você olhar para uma nota, você tem que ver o que ali? Uma semente. E semente ela tem que ser o quê? Plantada. Você não pode ficar com semente, você não pode comer a semente. Você tem que plantar a semente. Aqui no mundo físico é dinheiro, compre. Mas no mundo espiritual você sabe, aquilo é uma semente. E você precisa plantar essa semente. Voltando então, Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ou uma tradução diz mamão. Presta atenção, por que a pessoa não dá o dízimo? Porque ela acha que está dando o quê? Dinheiro. Por que a pessoa não oferta? Porque ela acha que ela está dando o quê? Dinheiro. Ela não está dando semente na igreja. Ela não está plantando, ela não quer plantar. Ela falou, não vou dar dinheiro. Não, a pessoa na igreja, ela não pode olhar como dinheiro. É semente. E semente tem que ser plantada. Lembra da mensagem da semana passada? Como que você está dando? E para quem que você está dando? Às vezes, também se der para colocar semente em terra ruim, não vai germinar. Agora, se você der semente em terra boa, vai germinar. Amém? Então, vamos lá. O que você faz com a semente que Deus te dá? O dinheiro. O dinheiro é uma semente. O dinheiro serve ou para te abençoar, ou para te amaldiçoar. E muitos crentes, mesmo dando dízimo na igreja, ofertando, ao invés de crescer financeiramente, estão amaldiçoando a sua própria vida. Por quê? Porque não entrega a Deus, entrega a mamão. E quando você entrega para mamão, pega, olha lá, servir a Deus e a mamão. Irmãos, existem duas potestades na igreja, no mundo, que destrói, é a mais presente em todo o mundo. Jezabel e Mamon. Mamon é o marido da Jezabel, eu falo isso. Onde tem Jezabel, tem Mamon. Qualquer casa que tiver uma Jezabel, eu passei o áudio essa semana, está lá no nosso YouTube, sobre a Jezabel. O ladrão de paternidade. Ouça aquele áudio. Irmãos, aonde tem uma Jezabel, tem uma Mamon. A Jezabel ela pode ser tanto homem como mulher, mas a maioria são as mulheres. Se você tem uma esposa Jezabel, o Mamon está lá. E pior que essa Jezabel, ela é uma carne com você. E aí o teu dinheiro e o dinheiro dela é um. E você está semeando para Mamon ou você está semeando para Deus? Ah, pastor, eu semeio para Deus. E tua esposa? Semeia para quem? Então, não. Os dois têm que semear. Andarão dois juntos se tiverem em comum? O reino dividido, não? Os dois precisam semear para Deus. Não adianta um só semear, porque agora vocês são uma carne só. O teu salário... Se você olha numa casa, o marido tem um salário dela e ela tem um salário dele, já está uma mão lá. Não existe isso. Ah, o teu salário, o meu salário. Não, é um salário só. É uma dívida só. Só existe contas, as contas são para os dois pagarem. Não existe essa divisão. Não existe isso. Eu poderia falar muito, eu não vou falar de Mamon porque eu já preguei muito sobre isso, mas eu poderia falar muito. Agora, presta atenção. Da onde vem o dinheiro? Do mundo. Mundo físico. O mundo físico, quem está aqui, o mundo jaz do... Agora, eu tenho que... Uma pessoa santa santifica todo o seu dinheiro. E como que eu santifico? Dando meu dízimo. Agora, como que eu multiplico? Como que eu sou abençoado? Através da semente. Irmão, o próprio Deus plantou uma semente em Maria.
E essa semente multiplicou poderosamente, tanto é que chegou até nós. Jesus, ela é tão forte, essa semente, que chegou até nós, salvou a todos nós. Olha só, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, deu a semente. Ele deu o único filho dele, a única semente dele, para morrer por nós. E olha como multiplicou essa semente, e hoje nós estamos aqui falando de Jesus e aceitamos Jesus como nosso Salvador. Amém? Agora preste atenção nisso. Oferta mamão a Deus são sementes que vão ser convergidas em bênção ou maldição. Lá em Eclesiastes capítulo 10, 19, pode pôr lá. Não precisa não. Lá está escrito o seguinte: o dinheiro a tudo responde. A tudo, irmãos. A sua vida financeira, a sua vida sentimental, a sua saúde. Ah, lógico, pastor, com dinheiro eu compro remédio. Não. Eu estou falando de espiritualidade, estou falando de algo espiritual. Às vezes, como é que você trata o dinheiro? Como que você cuida do dinheiro? Pastor, eu tenho um zelo. Então, você serve a mamão. Essa oferta de uma pessoa que cuida muito de dinheiro, se preocupa muito com dinheiro, não é semente, irmãos. Você está entregando dinheiro na igreja. Graças a Deus, estão pagando aluguel aqui neste mundo. Mas espiritualmente não tem nada para vocês. A oferta, quando ela é entregue como semente, multiplica até membro da igreja. Isso. Porque às vezes as pessoas não entendem isso. Elas entregam dinheiro para ganhar dinheiro. Não, eu não posso entregar dinheiro na igreja. Eu tenho que entregar a oferta. Eu tenho que entregar a semente. Semente. A semente que multiplica. Ele que te deu a semente. Ele não te deu dinheiro, irmãos. Deus te deu sementes. Mas se você não enxerga ela como semente, você não planta. Por isso que ele fala, aquele que planta pouco vai colher o quê? Pouco. Onde é que eu planto sementes? Aonde é? Qual é o lugar de eu plantar semente? Na obra de Deus. Na igreja. A semente física você planta lá na terra, mas trazei todos as suas ofertas, diz, na casa do tesouro, para que haja mantimento. É a terra fértil. Por isso que eu falei semana passada, para quem que você está dando e como você está dando. Você precisa transformar essa semente, que não é dinheiro mais, é semente, em bênçãos para a sua vida. Mas se você está entregando dinheiro na igreja, se você tem dó, se você vem, às vezes, desculpa, mas eu falei sexta-feira aqui, ou foi quarta, foi sexta-feira, as pessoas vêm à igreja sem uma oferta. Não traz nenhuma moeda de 5 centavos. É uma semente. Hoje eu não vou plantar. Hoje eu vou na igreja para receber a palavra e para plantar. Eu não estou falando se é R$1, R$10, R$20, R$1.000. Não, semente. A viúva pobre deu sementes. Deu umas moedinhas. O Senhor falou, esse aqui deram um saco de dinheiro. Mas ela não, ela deu semente. E foi a maior oferta que foi entregue. Então, se eu quero a bênção só, não existe na Bíblia, alguém que foi até o Senhor e não deu uma oferta. Tem um versículo que fala isso. Não existe, me procura na Bíblia, alguém que foi até o Senhor e não deu uma oferta. Me mostra que se alimentou da palavra e não deu uma oferta. Não existe. Me mostra que foi no templo e não levou a sua oferta. Não existe. Por quê? Porque todos que vão até o templo não vão dar dinheiro. Vão plantar o quê? Sementes. Porque eles sabem que plantando semente eles vão colher um dia. Tudo que você planta você vai colher 30, 60, 100 vezes mais. Então nós não temos uma vida abençoada. É transformar, é como a Santa Ceia, eu como a Santa Ceia, o pão, para ter a vida eterna, para ter salvação. Agora eu planto sementes para eu ter vida abundante aqui na terra. Porque quando eu planto semente pela fé, não por ganância, não por interesse, o que acontece? Deus me abençoa, porque Ele vai olhar para o meu coração. E eu quero terminar com essa mensagem aqui agora, e com esse versículo, Colossenses 1:9. Olha isso daqui, irmãos. Por esse motivo, presta atenção nisso.
Por esse motivo também nós, desde o momento em que soubemos desse fato, igualmente não deixamos de orar por vós e de suplicar que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Então o apóstolo está dizendo, a gente ora para que vocês tenham conhecimento de Deus, das coisas de Deus. Que a gente fica orando, Senhor abençoa, sai capeta, tá bom. Cadê a semente? Cadê o corpo e o sangue de Cristo? Cadê o ato profético que eu mandei vocês fazer? Conheça esses princípios. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da vontade de Deus, da sua vontade, e com toda a sabedoria, inteligência espiritual. Inteligência espiritual. Você pode adquirir muita inteligência aqui do conhecimento humano, da Bíblia, literal, mas o Senhor quer que você tenha você seja inteligente, mas espiritualmente. Então vamos lá. O que é essa inteligência? É como você pensa. Como que você pensa a respeito do dinheiro? Espiritualmente falando. Como que você pensa a respeito do corpo e do sangue de Cristo? Como que você pensa a respeito da palavra de Deus? Como que você pensa a respeito de pregar o evangelho? Como que você pensa a respeito das coisas de Deus? Então a inteligência espiritual é a maneira que você pensa as coisas de Deus. Como que você vê as coisas de Deus? Você pensa como Jesus ou pensa como Mamon? Tem gente que pensa como Mamon, porque faz as coisas, lida com o dinheiro como se fosse fazer a vontade do Mamon. Quero ficar rico, eu quero comprar isso, eu vou dar dinheiro na igreja para ficar rico, porque tem pastor que ensina isso. Dá o seu dinheiro que você vai ser. Não. Dá a sua oferta. Não, ensina, é uma semente. Eu que vou escolher o quanto que eu vou ter. Quem planta pouco vai ter o quê? Não estou falando de quantidade, eu estou falando de qualidade. Eu posso chegar aqui e dar 10 mil reais de oferta na igreja. Eu dei daquilo que está sobrando. Eu podia dar 100 mil de coração, mas não, vou dar só 10. Eu poderia abrir minha carteira agora, está cheia de nota de 100. Mas tem uma lá de 10, aí eu arranco a de 10. Amém? Então não importa. Agora eu poderia ter um monte de 10, eu vou dar essa de 100. Então, se é semente, eu vou plantar o quê? Melhor. Mas se eu não vejo assim, não vai acontecer. Seja feito como você crê, segundo a sua fé. Se você não vê como semente, então você não vai ter coragem. Na hora de você ofertar, você vai pensar. Então você está dando para uma mão. Você está escolhendo. Porque se é semente, irmão, se eu sei que eu vou receber, quanto? Tira tudo da carteira, toma. Hoje eu quero plantar tudo que está na minha carteira. O pessoal que é viciado de jogo não faz isso? Não é tudo, porque eles acham que vão ganhar. Mas com Deus nós sempre ganhamos. Mas não por ganância, não por interesse. Deixa lá, semente. Uma hora que eu precisar, Deus vai me dar. Lembre-se da mensagem da semana passada? Senhor, eu tenho crédito. Se você plantou sementes, você tem crédito. Mas se você deu dinheiro na igreja, você não tem crédito nenhum. Nós só vamos receber aquilo que nós plantamos conforme a palavra, com a inteligência espiritual. A inteligência é como você pensa a respeito das coisas. Dinheiro tem vida. Jesus criou para você. Mamon manipula através de você. Se é semente, planta. Dinheiro, irmãos, é vida. Se você plantar como semente, é oferta. Mas se você der conforme o Mamon te manda, com certas restrições, ele é maldição na sua vida. Não vai virar nada para você.
E muito pelo contrário, você vai ficar triste porque sua vida não vai mudar. Semana que vem é Santa Ceia. Não falte. Tem uma semana de reflexão. Tem uma semana de orar com Deus, falar com Deus, ler mais a Bíblia. Medita de novo nessa mensagem, quem anotou. Em breve ela vai estar no YouTube também, que nós estamos gravando. Medite. O que você quer? É um princípio que Deus nos deu de tornar algo físico em bênção espiritual. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus.